Olá, nesse vídeo vamos falar sobre aquarela botânica. Eu vou mostrar todo um passo a passo. Muitas vezes as pessoas têm dúvidas por onde começar. Eu sempre sugiro começar por fórmulas orgânicas. E nada melhor do que a aquarela botânica. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Heitor e aqui eu já começo direto aos materiais. Estou utilizando uma paleta de cores de 18 cores da aquarela, um papel Canson 300 gramas, A4, são dois pincéis, o menor é número 4, pincel menor número 4, o pincel maior é número 12, também um pouco de papel, que você pode ser papel toalha ou um papel higiênico só para secar os pincéis. Também tenho aí um godê e dois recipientes com água, eu utilizo geralmente dois. Vamos começar a fazer a mescla das cores, e para isso nós vamos pegar a nossa paleta de cores, um pouco de água, o pincel e o godê. Aqui eu estou utilizando um verde esmeralda, e eu quero dar uma melhorada nele para ele ficar um pouco mais com cara de verde de planta mesmo. E aí eu coloco agora um vermelho. Esse é o vermelho Candemil. É um vermelho Candemil. E agora acrescento um pouquinho mais de verde esmeralda. Ele parece que deu muito errado, pessoal, mas não. Ele no papel ele vai ficar bem bom. Eu utilizo essas paletas às vezes de cores para fazer alguns trabalhos, né, e para também estudar. Então aí eu já vejo no papel, e isso é importante você testar no seu papel antes de começar a pintar. E aí você pode escurecer um pouco mais, pode deixar um pouco mais claro, conforme o seu gosto, conforme as suas referências. E por falar agora em referência, eu não costumo fazer nenhum estudo ou começar um trabalho sem buscar antes algumas referências. Eu trouxe isso dessa forma para o meu cotidiano e torno ela um hábito praticamente. Então as referências sempre fazem parte do meu dia a dia. Aqui eu pego um verde oliva, né, que pode ser usado também para um verde musgo, e eu vou dar uma clareada um pouco nesse verde com amarelo limão. Isso vai me dar um tom um pouco mais diferenciado, um pouco mais de luz, né, nesse verde mais intenso. Agora eu vou pegar um pouco mais de amarelo e vamos ver como é que ele fica no papel. Eu sempre digo que o ponto de maior saturação dele tem que ser escuro, e o ponto mais claro, onde vai um pouco mais d'água do que o normal, né, ele se torna uma transparência muito mais agradável. Então aqui eu vejo que a transparência dele está muito boa no papel, e o ponto dele de saturação máxima, que é onde ele fica mais escuro, também está muito boa, uma pigmentação muito boa ele ficou. Então esse para mim já está pronto. Bom, vamos fazer mais um verde, então na verdade vamos fazer mais dois agora. Vamos fazer um com esse verde esmeralda de novo, certo? Vou acrescentar um pouquinho de azul nele, e esse azul vai deixar ele um pouco mais frio no caso. Pronto, aqui já tem mais um verde, que ele vai servir muito bem para o nosso propósito aqui desses primeiros estudos, primeiros trabalhos. A cor mais saturada dele e a maior transparência. Isso que é importante, pessoal, é você fazer testes, né? Você testar a sua paleta. Eu sou uma pessoa que não gosta de usar muito os verdes que vem na própria paleta. Eu geralmente utilizo o azul e o amarelo. Mas nesse caso aqui eu queria fazer algumas experimentações. Estou aproveitando já para fazer essas experimentações fazendo vídeo. Eu já acrescentei no godê um vermelho, agora eu vou acrescentar logo em seguida um terra siena. Vamos ver como é que essas duas cores se comportam. E esse vermelho junto com esse restinho de verde que tinha aí, ele vai ficar um verde mais escuro. O importante de acrescentar o vermelho é que ele dá uma cor, ele, vamos dizer assim, que ele escurece um pouquinho mais a cor e deixa ela um pouco mais realista, né? Um pouco mais próxima daquilo que realmente é na natureza. E aqui eu tenho um verde mais escuro. Esse verde geralmente eu utilizo como uma sombra, para uma pigmentação mais forte. Eu gostei desse verde da forma que ficou, e já vejo que no papel ele vai funcionar bem. E uma dica importante é você sempre ter uma tirinha de papel para você experimentar suas paletas antes de começar realmente a pintar. Agora vamos então, né, para os nossos traços. Vamos começar a fazer as formas orgânicas. Bom, então vamos começar, né, a traçar, né, pessoal? E aqui vamos fazer uma forma orgânica, né, que é na verdade um raminho.
Esse raminho é nada mais do que um galho principal junto com algumas folhas. Eu estou utilizando esse verde, esse último verde que fizemos aqui, né, que é um verde mais escuro, e eu faço os desenhos das pétalas com esse pincel número 4. Por que eu utilizo o número 4 para esse primeiro momento? É que aqui eu consigo mostrar para vocês que esse é um pincel mais para detalhe. Então ele tem um traço muito mais fino do que aquele maior. E a princípio eu vou fazer todos esses primeiros esboços aqui, essas primeiras folhagens, né, essas primeiras formas orgânicas com um pincel pequeno. E com um pincel pequeno ele me dá essa possibilidade, além de ser mais leve, eu pego ele um pouquinho mais próximo da cerda. Porque diferente do lápis ou de uma lapiseira ou de alguma outra que a gente use para traçar, uma caneta e tal, o pincel ele tem as cerdas muito macias, por mais rígidas que as cerdas estejam, sempre vai ser mais macia do que um grafite, do que a sua lapiseira. Então eu busco pegar ele um pouco mais próximo da ponta, para mim ter essa noção exata do traço que eu quero dar. A espessura do traço, isso tudo depende do peso da minha mão, né? Aqui, como vocês podem ver, eu posso fazer dois tipos de folhas, né? Uma utilizando o pincel e a largura do pincel para fazer essa folha, e a outra é desenhando realmente a folha. Eu gostei bastante desse raminho, espero que vocês tenham gostado. Eu coloquei luz e sombra nele, né? E vamos pro próximo agora. E eu já vou aproveitar o momento para pedir para vocês curtirem o vídeo, se estão gostando, se inscreverem no canal e marcarem o sininho para receber os meus vídeos assim que eu posto aqui no YouTube. E, se possível, deixar um comentário, porque o seu comentário me ajuda bastante a melhorar os meus vídeos e a gente trocar uma ideia aqui no YouTube. O próximo eu vou fazer mais ou menos no mesmo sentido, só que eu estou usando esse verde mais escuro, esse verde mais azulado, né, que é uma das cores frias que eu utilizo dentro da minha paleta. Né. E eu vou para o mesmo método, então eu vou fazendo as folhas, uma por uma, com toda a tranquilidade. É um momento para não ter pressa, certo? É aquele momento da aquarela que você faz uma xícara de chá ou faz uma de café. Eu sugiro geralmente chá, né, porque o café deixa a gente mais elétrico ainda. Então, sugiro fazer uma xícara de chá e começar a fazer a aquarela, começar a fazer os seus desenhos devagar, sem muita pressa. Aí eu coloco alguns pingos, né, mais fortes no início da folha, dando esse toque de luz e sombra. Isso é importante fazer, você ir treinando isso, fazer isso devagarinho. E eu gosto de fazer muito isso porque dá um toque especial, né, e aí a gente entra no nosso imaginário, né, onde essa folha está tendo sol, onde ela está tendo sombra, e eu começo a treinar isso de luz e sombra. E essa luz e sombra é importante para a gente dar essa intenção de volume. Bom, vamos fazer em seguida agora um próximo desenho, onde eu busco uma folha com um verde mais claro, né? E assim eu vou dando esse verde, essa luz e sombra conforme eu estou falando para vocês. Uma das coisas que eu quero dizer para vocês é que não fiquem preocupados nesse primeiro momento de ser muito realista. Aí nesse momento eu estou dando um pouquinho de luz, ó, um pouquinho de luz nessa folha verde para ver como é que ela fica. E aí, para mim dar luz, eu só preciso acrescentar um pouquinho de água no meu pincel, né? Ou secar o meu pincel e tirar o excesso de tinta aqui na folha, ou botar um pouquinho de água na ponta do meu pincel, bem pouquinho, e devagarinho passando ali onde tinha tinta. Isso vai dar uma luminosidade, ele vai tirar o excesso que tem de tinta, de pigmentação, e colocar um pouquinho mais claro. Então vamos fazer já a segunda folha aqui, utilizando o mesmo processo. Eu estou desenhando a folha, né? Não estou utilizando o pincel para fazer a folha, estou desenhando ela. Muitas vezes a gente pode usar, como eu disse anteriormente, usar o próprio modelo do pincel, né? Das cerdas do pincel para fazer essas folhas. E eu estou fazendo o estilo sketch, que é desenhando realmente a folha. Então agora eu faço mais um raminho, né? Mais uma folha dessa mesma cor. E o que é importante aqui, pessoal, também é você começar a criar, começar a desenvolver, né, um olhar em cima do que realmente tu quer ou não fazer. Tu pode fazer dessa forma, que nem eu tô fazendo, né, que puxa bem mais pro lado realista
das folhas e tal, mas você pode fazer de uma forma muito mais ampla. Isso é um desenho muito mais espontâneo, né? Não precisa ser exatamente uma folha desenhadinha, pode dar a intenção de que se pareça uma folha. Né? E aí usar a imaginação para ir criando, não ficar muito preso ao detalhe esteticamente igual a uma folha. Essa não é a intenção. No início da aquarela, a intenção é o quê? Esse estudo, né, de compreender como a aquarela funciona no papel, de compreender como é que é as pinceladas, de entender bem em relação à sua mão, treinando essas... Porque dentro da aquarela, dentro da arte, a gente pode desenvolver diversos processos e pode desenvolver diversas técnicas. E você pode escolher uma delas ou pode trabalhar em todas elas. Isso faz do gosto do aprendizado de cada um. Aqui agora eu vou fazer um outro tipo de vegetação, né? Essa é puxada a vários raminhos, então eu faço um por um. Né? Aqui eu faço um por um, porque a intenção dessa folhagem mesmo é isso, é passar essa questão de raminho, né? Um fiozinho. E aí eu vou dando pinceladas uma ao lado da outra. É uma outra coisa que eu não estou buscando agora aqui, é uma simetria, não. Aí é para a gente ter essa ideia de como fazer essas formas, né, e como utilizar o pincel, a tinta. Tanto é que eu não tô me apegando muito à questão do que está ficando esteticamente bem igual à realidade. Não estamos fazendo isso agora porque a intenção aqui é realmente estudar essas formas orgânicas, e eu mostrei para vocês que é muito simples. Né? Para você começar é muito simples, não tem segredo, né? Basta ter força de vontade, um tempinho livre do seu horário, né? Aproveitando agora esses momentos que a gente tem de quarentena, e utilizar isso para desenvolver uma arte, desenvolver um trabalho, né, que a aquarela nos ajuda bastante a eliminar o estresse, a ansiedade, né, e a trabalhar essas questões muito importantes para o nosso equilíbrio emocional e o nosso trabalho, né, no dia a dia e tal. Aqui eu utilizo de novo aquele outro verde um pouco mais claro e começo a fazer mais folhas, e eu dando uma ênfase maior para a claridade que ficou naquela segunda folha. E eu queria chamar a atenção de vocês para isso. Ali eu simplesmente não coloquei tinta, né? Mas eu posso mudar de ideia, eu posso acabar colocando um pouquinho de tinta ali, ou deixando uma tinta um pouco mais escura próximo daquela claridade, daquela folhinha. Né? Então eu estou indicando ali que ali tem um ponto de luz muito mais forte, muito mais direto. De novo, não estamos preocupados com a questão de esteticamente estar perfeito. Não, aqui é um estudo, a gente está conhecendo a aquarela. Esse vídeo, por isso que eu digo que esse vídeo é para iniciante, para quem está começando. E aqui vocês podem ver que eu estou fazendo muito rapidinho ali, eu tive que acelerar um pouco o vídeo, senão ele ia demorar bastante. Porque a ideia aqui, na verdade, não é fazer com pressa, sem dúvida nenhuma, é fazer com tranquilidade. E aqui eu já acrescento algumas cores a mais ali, eu botei um marronzinho, né, que é um terra siena queimado, que eu misturei um pouquinho no verde, aí dá aquele tom mais de terra. E a aquarela é bom porque ela te beneficia a fazer essa coisa bem solta. O pigmento, ele atua onde tem água, né? Então, nem sempre o nosso traço vai sair como a gente gostaria, nem sempre o traço vai sair tão limpo como a gente gostaria. Então, ela tem essa fluidez que a água nos dá, né? E isso às vezes é causa das pessoas desistirem de trabalhar com aquarela. Mas eu sempre digo para não desistirem, simplesmente tem trabalho em a questão um pouco mais da paciência, um pouco mais do cuidado, né, e olhem isso como uma coisa natural, faz parte da pintura aquarela, né, nem sempre ela ser uma coisa exata. Aqui eu aplico uma folha muito maior, né, que eu estou fazendo com um pincel pequeno ainda, e eu vou trabalhar praticamente só com ele, e aí eu mostro para vocês a questão da luz e sombra bem nítido ali, né, e essa folha é uma folha canelada, ela deixa um desenho de riscos, né,
porque essa folha Canson, ela é canelada e a gramatura dela é 300, como eu falei no início do vídeo. E aí vocês vão experimentando, a imaginação de vocês é que comanda, né? Como vocês querem dar a característica dessa folha. Por isso que eu acredito que não precisa ser algo muito exato, certo no início, a não ser se você já busca esse estilo mais realista desde o início, que não tem nenhum problema também, né? Aí sim, aí você se preocupa bastante com essa questão do detalhe, essa questão da textura também, e acrescentando, né, outros detalhes, né? Vocês podem ver que não vazou em nenhum momento, a tinta não saiu vazando, não coloquei muita água, justamente por esse cuidado de estar trabalhando com um pincel que carrega muito menos água. Isso é uma coisa importante que eu tenho que dizer para vocês, é uma dica. O pincel pequeno, ele é bom de trabalhar no início também, porque ele carrega muito menos água. O pincel maior, ele carrega muito mais água por causa das cerdas. Então, por isso que quase não teve borrão, né? Ou a água escapou por eu ter pressionado demais o pincel. Como um pincel menor, né? Esse é o número 4, eu posso controlar um pouquinho mais. E aqui eu estou fazendo uma flor já, que é onde tem folhas e bem mais escuras e claras, e vou trabalhando essas questões assim da pigmentação no papel e vendo como ele se sai. Né? E as formas, você fazendo fórmulas pequenas, que nem eu estou mostrando aí, folhas menores e tal, você economiza papel, não gasta tanto nisso. Pessoal, nós ficamos por aqui. Eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui, conseguiram ficar até aqui no final do vídeo. E aquarela é isso, é um pouco de paciência, um pouco de dedicação, né? E vamos juntos até o próximo vídeo. Muito obrigado pela presença e até o próximo vídeo.